colocar de pé nessa noite. Nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome daquele que é digno, daquele que é poderoso. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua casa, mais uma oportunidade de adorar e exaltar o teu santo nome. Senhor, nós nos colocamos aqui como instrumentos para que a tua glória seja resplandecida através dos louvores, através da palavra. Senhor, que a tua presença venha a ser palpável nesse lugar, nessa noite. Que vidas saiam daqui transformadas através do teu poder. É o que eu te peço. Eu já te agradeço. Amém. A palavra do Senhor no livro de Salmos 125, ela fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Amém? As palmas assim, ó. Essa todo mundo conhece, hein? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vem, guitarra! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. A igreja canta, não dá! E não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Os que confiam no Senhor, a igreja. Como em volta. Assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor
dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vem guitarra pra acabar! Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Sem Jesus não dá para nós existirmos. Aleluia, Jesus. Nós entregamos este louvor nas tuas mãos e nós temos a certeza de que o teu poder, Senhor, pode resolver aquilo que não está resolvido nos nossos corações. Eu tenho a certeza de que o Senhor sabe, assim como todos nós entramos aqui nessa noite. E nós sabemos, Senhor, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós podemos estar vivendo dias de luto, mas haverá uma festa ao amanhecer. A dupla honra. Cante isso. Em dias diga a esperança. Talvez sem forma e vazio esteja o teu, mas o haja de Deus, diga forte, o haja de Deus se ouvirá, se é tempo. Pode até chorar, mas haverá uma festa. A dupla honra. Em dias de pode até chorar.
transformar o luto em alegria. Ele é poderoso para curar as doenças que os médicos ainda não conseguiram achar a cura. Ele é poderoso para pegar na sua mão nessa noite e dizer: coloque um sorriso no seu rosto. Porque o seu problema acabou não, mas porque eu estou no controle do seu problema. Aleluia! Se você chegou até esse lugar é porque o nosso Deus poderoso, grande e forte, pegou na sua mão e te trouxe até aqui em segurança. Ele te trouxe até aqui para que você colocasse um louvor nos seus lábios e entregasse a Ele. Senhor, muito obrigada por eu ter chegado a este lugar. Senhor, muito obrigada porque eu tenho saúde para estar aqui. E mesmo que a minha saúde esteja prejudicada, eu creio pela fé que eu estou curado em nome de Jesus. Aleluia, nós somos intercessores também nesse lugar. Nós temos que ser facilitadores dessa presença. Aleluia, dê o seu melhor, glória a Deus. Que a pessoa que está do seu lado sinta a presença do Rei, porque você estaria adorando e alguém olha para o seu lado e fala: eu acho que eu preciso adorar um pouco melhor. Eu acho que o meu Deus merece a minha adoração. Eu acho que o meu Deus merece mais do que o meu corpo parado. O meu Deus merece, porque se eu quero festa, eu preciso celebrar. Pela fé, eu preciso celebrar. Antes que ela chegue, eu preciso celebrar. Aleluia! Se é tempo de chorar, pode até chorar, Ele vê tuas lágrimas, mas haverá o que cante ao amanhecer. Aplauda o nome do Rei, aplauda o nome do Rei. Ele está aqui e Ele é poderoso. Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus. Aleluia. Ele está aqui. Sinta a presença do Espírito Santo, porque Ele já está aqui, habitando em você, inclusive. Se esse Espírito habita em você, você precisa sentir a presença dEle. Aleluia. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, porque dEle, por Ele, dEle, por Ele, só pra Ele são todas as coisas. É pra ti, Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. A toda glória é tua, Deus. Assim seja dada toda honra e todo louvor. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Diga: quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis
Deus. Oh, aleluia! Abre os seus lábios e cante a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a pra sempre, pra sempre. Aleluia, que a glória seja tua, Deus, para sempre em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite, Jesus. Tua presença está aqui, Deus, e nós estamos declarando: a Ti seja toda a honra e toda a glória. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Porque Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Tu és Rei, Senhor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória e a Ti seja o louvor. Tem que ser do Senhor. Levante as suas mãos em reverência e adoração. Aplauda o nome do Rei. Aleluia. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós cremos que para ti não há nada impossível. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nada é impossível para o Senhor dos exércitos. Nada é impossível para o nosso Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Cante isso. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Então canta. Haverá um milagre, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz. Ao lado de Jesus. A igreja do Senhor canta aquilo. Aquilo que parecia impossível, para Deus não é impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
morte, sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então usa-me, Senhor. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Peça a Ele. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, Senhor. Usa-me, sou o teu milagre. Conforme a tua vontade, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho, aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Então cante assim: a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Ele, a Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Nós te adoramos, Jesus. A ti toda a honra e toda a glória. Aplauda Ele nesse lugar. Glória a Deus.
Deus, ao Senhor Deus seja glória. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: olha que Deus tem muito para falar com você nessa noite. Amém? Querido, tome seu assento. Nós vamos começar aqui as nossas demandas. E eu queria aproveitar logo para chamar a Janaína, responsável pela central do anúncio aqui. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos lá, que no próximo sábado, 14 de setembro, eu tenho o bate-papo da melhor idade e o tema é: qual é a sua prioridade? Vamos lá. No dia 20, nós temos 2 eventos aqui na igreja. Acho que a grande maioria já está sabendo. Então, nós vamos ter, às 19 horas, o nosso culto feminino com o tema Mulher, como está a sua força? Seja forte e corajosa. Então, todas as mulheres, a partir das 19 horas, aqui com a Marcinha, no nosso culto. E quem mora longe já fica direto para a nossa vigília, que vai começar a partir das 23 horas, tá? Então, a palavra vai ser com Felipe Gaião, palavra também do pastor Henrique Santana, louvor André Leone e Daniel Vaz. Gente, vai ser imperdível, tá? Então, creio que vai ser uma bênção em nossas vidas. Falando também do encontro de casais, o Reis pediu para avisar que ainda tem vagas, está se aproximando, gente, é em dezembro, então quem tem vontade de ir, conversa com o Reis, de repente tem um parcelamento aí diferenciado, não sei. Se você quer investir na sua família, no seu casamento, quando descer hoje, procura o Reis para mais informações. E dessa vez vai ser no Ferradura Búzios Resort. Né? Lindo demais, gente. As fotos, só pelas fotos já dá vontade de ir no outro dia. Então, procurem o Reis e a Angélica, tá bom? Cultos semanais, terça-feira, nosso culto da família, às 19h30. Quarta-feira, às 8 da manhã, nosso Bom Dia Espírito Santo. Quinta, às 19h30, nosso culto de oração. Domingo, às 8h30, tem EBD dos juniores, tá? De 6 a 11 anos. E aqui em cima também, tá? Para os adultos. 10 horas o nosso culto matinal e 18 horas o culto qual estamos fazendo parte. Pessoal que tem colaborado com a cesta, tem sido uma bênção. Hoje mesmo eu recebi uma bolsa com alguns alimentos. E, assim, geralmente, no mesmo dia que a gente recebe, a gente já repassa para essas famílias. Então, continuamos contando com o amor de vocês, tá? Quem não puder dar o dinheiro, traz 1 quilo de alimento não perecível, um açúcar, um sal, qualquer coisa, tá? Que tenha na sua casa. Eu creio que está sobrando e a gente pode ajudar os nossos irmãos que ainda precisam da nossa ajuda. Amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Obrigado, Jana. Gente, a Jana ela sempre dá anúncio com muita excelência, mas o que a gente faz? Conforme vai chegando próximo a alguns eventos, a gente vai dando aquela reforçada com os responsáveis pelo evento. E hoje a gente aqui está chamando o Reis para falar um pouquinho mais detalhado sobre o evento de casais, que já está muito próximo, né? O tempo passa rápido, né? Já estamos em setembro e daqui a pouco é rápido, né? Então o Reis vai estar falando com vocês aí. Quem está feliz aí? Glória a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? Então, meus amados, nós estivemos lá no Hotel Ferradura Resort, o departamento de casais, né? Fomos lá ver algumas coisas, acertar algumas coisas, alguns detalhes de chegada, tá bom? É um lugar muito bacana, mas é complicado a entrada em Búzios, principalmente em dezembro, né? Alta temporada. Tá? Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para os irmãos que nós vamos ter, já está ok, nós vamos ter o nosso palestrante. E aqui nós trazemos um vídeo desse palestrante que vai palestrar lá no hotel. Esse pastor, ele trabalha com o pastor Josué Gonçalves, no SOS Casamento. Estaremos com vocês no Ferradura Resort, em Búzios, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos muito animados para encontrar com vocês. Até lá, Deus abençoe. Amém? Esse é o pastor Paulo Lima e a sua esposa, Cláudia Lima. Então, eles trabalham com Josué Gonçalves no SOS Casamentos, como eu falei, e está lá palestrando, né? Um casal abençoado, um casal que já rodou vários países, palestrando para a família. E essa igreja aqui é uma igreja que investe em família, porque família é projeto de Deus. E nós entendemos que o encontro de casais, ele é uma segunda lua de mel também, né, para você desfrutar de um lugar bacana, um lugar maravilhoso. E eu entendo que isso é um investimento. Não é verdade, Rogério? Eu entendo como um investimento. Eu não entendo você ir para um lugar desse como uma despesa. É um investimento para o seu casamento. Você vai sair de lá diferente, né? E eu creio que o Espírito Santo também está naquele lugar, abençoando vidas. E nós estamos indo com 50 casais, 100 pessoas para aquele lugar. Eu bloqueei 60 apartamentos, tenho um prazo para devolver, então eu ainda tenho a oportunidade de, até outubro, segurar essas 10 vagas. Depois de outubro, eu não tenho mais como segurar, porque senão eu tenho que pagar por elas. Tá bom? Então, obrigado por essa oportunidade. E me procura lá no final do culto, porque lá eu posso parcelar isso aí, dar um jeito a melhorar para você. Amém. Gente, vamos lá, vamos seguir aqui. Isso aqui são os visitantes, né, Tati? Então, eu vou estar chamando aqui os visitantes. Aqui eu vou pedir que você, por favor, fique de pé um momento só, para a igreja conhecer você. Então, é Érica. Cadê a Érica? Está aqui? Por favor, permaneça de pé, Érica, por favor. Marcele, também. Isso. Marta Silva. Marta Silva, cadê? Fique de pé, por favor, um pouquinho, tá? Késia. É Késia? Isso também. Ian. Cadê o Ian? Eu vou pedir que a igreja dê palmas para o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Queria dizer para vocês que vocês estão na igreja de Nova Vida. Hoje o nosso pastor não está presente, mas a igreja está aqui, dando os nossos boas-vindas para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Você está na igreja de Nova Vida em Vila Rosali, né? A gente está aqui o pastor Ney Teodoro, que é o nosso pastor presidente. E se você tem alguma igreja, um líder espiritual, alguma casa espiritual, queria que você mandasse um abraço para o teu líder, né? Mas se você não tem, nós seríamos muito gratos de ter você conosco, porque aqui também é uma família. Então, no final do culto, eu vou pedir 5 minutinhos de vocês, visitantes, que o Flavinho, aquele que está ali atrás, ó, é o nosso obreiro Flávio, ele vai estar conduzindo para vocês para um espaço. E 5 minutinhos da atenção de vocês, que a gente vai estar conhecendo um pouquinho vocês melhor e entregando uma programação para vocês. Amém, gente? E eu queria reforçar aqui também, para a gente terminar essa parte de anúncio, falar sobre algumas coisas aqui que foi em cima da hora que aconteceu. A primeira é o seguinte, como a Jana já falou, nós temos no dia 20 o nosso JPEG Night. E aí, a primeira vigília que a igreja vai fazer assim aberta, né, para a gente estar adorando ao Senhor, vai ser algo que nós, como jovens, estamos organizando, juntamente com o pastor Henrique, né? O pastor Henrique, ele tem o contato de algumas pessoas que vão estar aqui, uma banda para estar louvando, alguns pregadores, e nós estamos organizando a parte estrutural. Ah, Rogério, é um evento de jovens. Não, gente, é um evento para a igreja toda. Então, você é convidado. Se você, eu ia pedir para você guardar essa data na tua agenda, preparar com carinho, vai ser do dia 20 para o dia 21, né? É isso? É isso? Me ajuda aí? Porque, às vezes, quando faz essa troca de meia-noite para lá, já é outro dia. Mas dia 20 para o 21, a gente vai estar aqui, vai ter uma cantina, e a gente está preparando essa cantina, esperando as pessoas estarem aqui, né? Senão vai acabar que a gente vai fazer coisas demais e se não tiver pessoas aqui. E também nós estamos trazendo pessoas para louvar, para trazer uma palavra, homens de Deus. Então existe um investimento, porque nós estamos contando
que a igreja compareça, nós estamos contando com vocês. Então, guarda essa data, está adorando o Senhor na madrugada, é algo que é uma bênção também. Então, espero que vocês também se sintam motivados por esse evento que vai acontecer. Dia 20 agora, prepara essa data com você, venha disposto a adorar o Senhor. Eu tenho certeza que você não vai sentir sono pelas pessoas que vão estar aqui, homens de Deus, pregando e ministrando louvor. E vai ser muito importante você estar aqui também trazendo a sua oração. Vai ter um momento de clamor nessa madrugada, vai ter um momento de oração. Então, esse tipo de evento que a gente faz aqui, eu não faço contando com o convite de outra igreja, eu faço contando com a nossa congregação, com o nosso povo, com as pessoas que estão aqui. Então, eu creio que vocês vão estar aqui conosco, tá? Então, só para vocês guardarem, já está chegando, sem ser o próximo final de semana, o outro é a nossa vigília JPEG Night. Amém, gente? Amém? Vocês estão bem? E outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, foi para os jovens, isso aqui é mais para os jovens mesmo, agora sim, que ontem a gente anunciou que no dia 5 do 10, ou 5 de outubro, né, nós teríamos o nosso culto no sítio, só que houve uma falta de comunicação lá com um compromisso que a gente já tinha firmado, então o nosso culto vai ser normal no dia 5, e provavelmente dia 19 a gente vai transferir esse culto para o dia 19. Então, dia 19, num sábado, a gente vai sair daqui, vai ter um ônibus, e a gente vai fazer um trabalho num sítio, com todo o JPEG, e os jovens que estiverem aqui como visitantes e se interessarem em estar nesse sítio, procure a gente, procure a mim, o Jorge, Alexandre, a Fernandinha, Karina, minha esposa, ou algum integrante, Joãozinho, algum integrante do JPEG, pode ser qualquer um, que ele vai trazer para a gente, e a gente vai estar anotando seu nome para que você possa vir também. Se você tem um jovem em casa, vai ter um trabalho que eles vão fazer no sítio. Pode apresentar esse jovem, trazer o nome dele para a gente, que a gente vai amar tá levando ele, tá fazendo essa conexão com o jovem que você tem dentro da sua casa. Amém, gente? Isso aí. Hoje não tem aniversariante, não? Bom, como é que esqueceram da senhora? Não pode. Isso é um erro capital. Vem, então, Fatinha, vem para cá. Tem mais alguém? Cadê a Érica? Eu não vi a Érica hoje, não, tá ali, ó. Aqui tem uns espaços muito escuros nessa igreja, a gente não enxerga. Tem mais alguém, gente? Quem faz aniversário nessa semana aí, no mês, e ainda não recebeu a oração? Mais alguém? Não. Amém. O mês de setembro é um mês bom. Nós já estamos na primavera? Só no dia 22. Meu neto faz quarta-feira já. Meu filho é dia 12. Foi o mês que Deus nos presenteou. Amém? Eu pedi para a igreja para estender as mãos aqui para frente. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, da Fátima, da Érica, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida das tuas servas, das tuas filhas. Pai, nós te agradecemos por tudo, por todos os livramentos, por todo o cuidado com a família, por tudo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem dado, toda a prosperidade. Pai, que o Senhor continue, Senhor, abençoando as tuas servas nesses anos que virão, aonde eles colocarem seus pés, aonde elas colocarem suas mãos, que elas sejam prósperas, Senhor, aonde elas estiverem, que elas possam estar levando, Senhor, a tua presença com elas, quando elas abrirem a sua boca, quando elas se manifestarem, Senhor, que o Senhor esteja usando cada uma delas, na sua família, na sua casa, Senhor, em algum ambiente de trabalho, na igreja, Pai, que elas possam continuar sendo uma bênção, Senhor, na tua casa e onde elas estiverem. Pai, nós agradecemos pela vida das tuas servas, Senhor, e te adoramos, Senhor, por mais um ano de vida que elas estão completando, Pai. Nós agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Érica, deixa eu abençoar. Depois eles vão mandar o bolo para a gente. Gente, agora a gente vai entrar aqui no momento de ofertório. E eu queria só lembrar algo para vocês. A nossa igreja hoje ela está terminando, provavelmente está terminando, né? Está na rota do fim, o encontro que está acontecendo, né?
de casais, que é um encontro que é organizado durante o ano todo. E o pastor Ney e a diaconisa Márcia estão nesse encontro, e alguns também, membros da nossa igreja, convidados a estar participando do encontro, e trabalhadores que também estão fazendo parte desse encontro. Então, o pastor Ney hoje não está aqui, muitos de vocês já foram nesse encontro, sabe como é que funciona. Eles chegam bem tarde aqui, o pastor Ney não se encontra aqui. É bem arriscado, de repente, ele sair um pouquinho mais cedo e chegar aqui no final. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu só estou informando para a igreja que, nesse período agora, o nosso pastor não vai estar, mas na terça-feira, no culto da família, ele já vai estar aqui dirigindo o culto e tudo voltando ao normal. Da mesma coisa os nossos irmãos, diáconos ou trabalhadores que estão lá trabalhando nesse encontro de casais. Então, a nossa igreja ela tem feito esses trabalhos, né? Como vocês muito sabem, visitantes talvez não saibam, mas a gente tem trabalhos que nós fazemos com crianças, com jovens, com homens, com mulheres, com casais, com a melhor idade, né? Que a terceira idade a gente fala que é a melhor idade. Então, todos esses trabalhos a gente se preocupa, né? A Nova Vida ela tinha um slogan que a gente falava que é a igreja da família. A igreja da família, não é, Rogério, porque só vem família, não, é porque ela tem uma preocupação com as áreas da família e em cobrir todas essas áreas da família. Tem muitas igrejas que são abençoadas também, mas não tem o foco nesse ministério que é a família. Ela tem outros tipos de foco que também são bênçãos, missões ou que seja, mas o foco da Nova Vida é a família. Então, desde que você chega aqui na nossa igreja e traz a sua criança, que é um bebê, ou então bem novinha, ou então o teu jovem, ou o adolescente, ele vai ter um espaço e vai ter uma área aqui que vai estar trabalhando e vai estar cuidando dele. E eu estou sendo repetitivo aqui, porque alguns membros já sabem disso, mas talvez os nossos visitantes não saibam. E esse trabalho está sendo feito lá, de encontro. É um encontro até que é diferente do encontro do Reis, como o Reis falou aqui, né, que ele chama da segunda lua de mel, mas nós tentamos cercar de todas as áreas, de todos os lados, a área familiar, casamento, família, e nós acreditamos muito nisso. Nós temos isso muito no nosso coração. E também, por que, Rogério, tu está falando isso? É porque agora eu vou entrar no momento de ofertório, e a gente vê aqui na Nova Vida, a gente consegue enxergar esse momento de ofertório também como um momento muito espiritual. Ah, Rogério, eu sou obrigado a dar algum valor? Não, querido, você veio para cá, fica à vontade, escute a palavra de Deus, louve ao Senhor. Se você não quiser dar nada, você não dê. Você aqui, a gente nunca obriga você a dar nada. Mas se você sentir no seu coração, se for uma vontade sua de estar ofertando, de estar dizimando na casa do Senhor, nós temos aqui um envelope que fica na frente das cadeiras aí. Se não tiver na frente da cadeira, pode pedir para algum obreiro que ele traz para você fazer esse ato de amor e esse ato de fidelidade. Então, se você sentir à vontade, você pegue seu envelope, lembrando que nós continuamos nas nossas demandas, nas nossas responsabilidades de pagamento, de toda a estrutura aqui que move a igreja, funcionários, também o nosso terreno, nós já conseguimos, o pastor deu essa notícia, se eu não me engano, foi domingo passado, não? Que nós conseguimos pagar todo o terreno, ou seja, o terreno é nosso, o terreno faz parte. Então, foi uma promessa que o pastor Ney recebeu assim e aconteceu. Deus foi fiel até o final, ou seja, nós não temos ninguém que nós estamos devendo, né? A gente nunca teve esse problema aqui na igreja. Por quê, Rogério? Porque o pastor Ney é um ótimo administrador também, mas porque também você é alguém fiel, que continua com a gente aqui, e através da fidelidade do povo, através de Deus, através da tua fidelidade, através da administração, nós estamos conseguindo chegar até aqui, a esse tempo, com essa estrutura que nós temos, com o terreno lá, e com as nossas famílias e sendo assistidas aqui nesse lugar. Amém? Então, eu peço para você que você abra o seu coração, se você se sentir bem, e pegue um envelope que a gente vai estar fazendo.
Amém, gente? Agora nós vamos chamar o nosso pregador, o homem que vai trazer a mensagem. Vocês estão bem? Então glorifica o Senhor. Dá um aplauso para o Senhor aí. Mas forte. Diga assim para o teu irmão: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando você pensar que está tudo perdido, Deus vai trazer algo para você que vai levantar a sua vida. Você crê nisso? Amém? Eu queria que você aplaudisse pela vida do Adriano. Adriano hoje fez jornada dupla para salvar um amigo. Amém. Deus te abençoe, Adriano. Essa jornada dupla aí, gente, dá um ataque cardíaco no coração, o coração acelera. Sabe aquela questão que quando você está bem tranquilo com a tua família lá em Friburgo e recebe a notícia assim, ó: amanhã é teu dia, porque eu não vou conseguir. Eu falei: mas não é só à noite? Ele: não, de dia também. Eu falei: ô misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Aí vocês podem dizer assim: será que ele está preparado? Será que ele não está preparado? Geralmente a gente está preparado, sim, mas eu geralmente sempre tenho algumas mensagens, eu sempre tenho algumas coisas que a gente lê, que toca no meu coração e que eu acho que quando toca no meu, acredito que no coração de alguém acaba sendo tocado também pelaquela mensagem, pelo texto. E hoje pela manhã eu até relembrei uma música bem antiga, nossa, e que a Érica até me gravou, a minha esposa me gravou e mandou para um amigo meu, e ele ficou todo bobo, porque eu joguei um aroeira aqui pela manhã, quem teve aqui vai lembrar, e aí vocês estão assim: que aroeira é isso, gente, que ele está falando? Vai ter que ver o culto pela manhã. Eu estou muito feliz em estar junto com vocês novamente, e hoje eu preparei essa mensagem que já vem falando ao meu coração há um bom tempo, porque essa mensagem, ela acaba me trazendo algumas reflexões no meu dia a dia. Entender e me questionar, que isso é muito importante. Eu preciso me questionar. Não é deixar que meu irmão me questione. Diga assim: para de me questionar, irmão. Não, fala mais forte. Para de me questionar, irmão. Por que é isso, gente? Porque muitas das vezes o questionamento do irmão pode trazer um juízo sobre mim que muitas das vezes não é verdadeiro. Um juízo que ele nem conhece a minha vida e ele começa a falar: você é um vaso ruim. Acho que hoje eu vou pegar um pouco pesado. Ei, para de ouvir o teu irmão falar que você é um vaso ruim. Quem precisa entender isso, sou Joe. É isso mesmo? É isso, sou Joe. Então diga assim: eu preciso ser Joe. Eu preciso ser Joe. Eu preciso me autoanalisar. Agora, que pode ser verdade que teu irmão, quando diz para você: você é um vaso ruim, e aquilo doer no teu coração, porque pode ser que você seja um vaso ruim. E como que eu faço isso? Na Santa Ceia, o pastor diz como? Analise o homem a si próprio, a si mesmo. E a partir disso, pega o pão e o cálice, tome. Se não servir como condenação, fique tranquilo. Mas se você achar que essa Santa Ceia, esse cálice, esse pão que simboliza o corpo de Cristo, vai te trazer alguma condenação, não o faça. Se teu irmão diz para você: você é um vaso ruim, ou que tipo de vaso é você? Aí você para e reflita. Agora, você é um vaso ruim? Pergunta para ele assim: por que você acha isso?
Não, cuidado, gente, ó, cuidado. Ó. Tem gente assim, ó, você me acha um vaso ruim? Não sei, se você tiver intimidade, faça, mas sabendo que a sua resposta pode ser sim. Eu tenho 23 anos de casado, Érica. Hã? Não, eu sei, eu só estou vendo porque quem geralmente não sabe é ela, gente. Peguei firme lá. Que ela fica assim, quantos anos? Aí eu, 24, eu, epa, tá querendo muito, né? É 23. Nós fizemos 23 agora no dia 28 de... Olha aí, abril. Já passou muito tempo. E muitas das vezes eu pergunto assim, e aí? O que você acha que eu preciso melhorar? Aí desce o pergaminho. Será que eu estou disposto a ouvir tudo isso? Quando a Érica me pergunta o que eu preciso melhorar, aí, será que ela está pronta para receber isso? Você já se fez isso com o teu irmãozinho do lado? Que muitas das vezes a gente pergunta, o que eu preciso melhorar? O irmãozinho vem, tá? Que vem bonito. Se você tiver coragem e quiser melhorar, pergunta. Agora, se você não tem coragem de ouvir, não pergunte. E aí vocês estão me falando, caramba, cara, o que esse cara está falando? É isso mesmo. Agora eu quero te levar a uma autorreflexão. Que vaso é você? E agora a gente vai ficar silencioso por 15 segundos. Só ouvindo o som da música. Se fez essa pergunta? A partir desse momento, a gente vai começar a ler o texto que está em 2 Timóteo, que diz o seguinte, eu sempre gosto de ler com vocês. 1, 2, 3. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para desonra, outros para desonra. Sorte que, se alguém se purificar, será fácil para a honra, santificado em ordem para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz que com coração puro invoca ao Senhor. E rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Esse último versículo me chamou muita atenção. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Lembra de tudo que eu comecei trazendo para a gente aqui? Nós precisamos rejeitar algumas situações que são colocadas sobre a minha e a sua pessoa. Porque se eu não rejeitar, isso pode gerar um conflito gigantesco na minha vida e na sua vida, de tal maneira que vai fazer eu romper com várias situações, até com a minha vida com Cristo. E nessa noite, eu queria falar sobre esses 4 vasos. Coloca para mim na tela. Tentei encontrar uma figura bonita. Esse lado aqui é mais bonitinho. Quando o pastor colocar o telão aqui, isso vai ficar lindo. Ali tem um vaso de ouro, de prata, de madeira e de barro. Quando Timóteo escreve essa carta, não é o Timóteo, quem escreveu a carta foi Paulo, me perdoem. Escreveu a carta para Timóteo, essa foi a segunda carta que ele escreveu. Então,
uma das coisas que me chamaram bem a atenção, que eu até anotei aqui, a primeira carta, ele falou, quando ele manda para Timóteo, ele diz que era para combater os falsos profetas. Depois disso, ele manda essa carta, que tinha como encorajamento combater os falsos profetas e encorajar. Porque muitas das vezes é isso que falta na nossa congregação. Nós sermos pessoas que combateremos os falsos profetas e também seremos essas pessoas que iremos encorajar, porque geralmente não é isso que acontece. A gente faz o inverso, a gente desencoraja e damos ouvido. Mas, olha só que coisa interessante, em que situação Paulo estava aqui? Ele estava passeando, quando ele escreve as cartas, pelo menos nessa segunda carta, Paulo estava fazendo o quê? Num resort lá, junto com reis. Final de semana, tranquilão, ouvindo a palavra de Deus, depois toma um banho de piscina, come alguma coisa com a família. Não. Paulo estava preso. Gente, quem de nós teríamos condição de estar aprisionado e escrever uma carta para encorajar alguém? Teríamos essa coragem? Sejam sinceros com vocês próprios. Porque eu falei assim, gente, eu não teria essa coragem. O máximo que eu ia fazer era falar assim, esse governo não presta. Esse governo de Roma não vale nada. Me colocou aqui porque eu estava pregando o evangelho de Cristo, que é a pura e verdade. É isso que a gente faz. Quando alguém nos proíbe de alguma coisa, a gente chega e fala, esse governo. Quando eu falo de governo, eu falo de situações que nos prendem. Estou falando de governo A ou B ou C, não. São situações que nos prendem. Pode ser a tua família. Pode ser o governo do teu trabalho. E você simplesmente é aprisionado de tal maneira que em vez de encorajar o teu amiguinho, você não encoraja. Você fala assim, eu preciso ter o pão de cada dia. É por isso que eu não venho. E não está errado. Vai buscar o pão de cada dia. Mas se você pode estar na casa de Deus, o faça. Encorajando outras pessoas, o faça. Porque é muito bom. Agora, vir para a igreja para desencorajar, a gente precisa ter um grande cuidado sobre isso. Então, Roma, naquele momento que tinha prendido Paulo, deixado ele lá preso, batendo, chicoteando, e ele ainda falando assim, cuidado com os falsos profetas. Seja forte, firme, não desiste. Porque Paulo já estava entendendo que o fim de carreira dele já estava chegando. E ele precisava criar discípulos. Você tem criado discípulos? Nós temos criado discípulos? Gente, é muito difícil. Criar discípulo é ter coragem de fazer determinadas coisas que aos olhos do público geral é ruim. Ser discípulo é colocar um menino numa quinta-feira pregando aqui em cima, ou fazer discípulo, que algumas pessoas dizem assim, ele não tem condição de estar ali, mas a pessoa que está colocando está fazendo discípulo, porque a gente não sabe até quando, porque a gente quer sempre o mesmo, muitas das vezes, e para criar discípulos, precisa ter força e coragem de receber pancada. Mas tem gente que não quer receber pancada e nem quer deixar que o outro receba pancada, porque não quer que forme discípulo, a não ser que ele seja um único discípulo. Porque se ele for o único discípulo, aí pior ainda. Fazer discípulo é aquela questão de que você está com teu filho em casa e ele fala assim, pai, mãe, vou fazer compra.
E você vai. Quando ele volta cheio de salgadinho, uma chips, doce. Cadê o arroz? Cadê o feijão? Ué, mãe, era para comprar isso? Você não está fazendo discípulo, porque você não ensinou o que era para ele fazer. Você simplesmente disse, vá ao mercado, vai fazer compra. Aí, a gente acha que quem está ouvindo isso vai entender assim, ó. Vai no mercado, vai fazer compra, tem que ter arroz, feijão, falar que nem meu filho, proteína, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele volta com tudo isso. Mas, na verdade, é isso que ele gosta? Não é, gente. O que ele gosta é de biscoitinho recheado, é de alguma coisa, aquilo dali que faz sentido para ele. Significa isso. Aonde eu busco determinadas ações, aonde eu busco determinadas situações que vão me fazer diferente, que é, agora ficou com eco, ei, legal, né? Vai fazer diferente, que é colocar aquela criança, aquele adulto, de maneira que vá ao mercado, mas traga arroz, feijão e isso. Mas se você quiser, traga o teu salgadinho. Você ensinou. Isso é fazer discípulo. Muitas das vezes, a gente quer que o outro entenda aquilo que nem eu próprio estou entendendo. E quando a gente fala do vaso, quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte, ó, está terminando a minha carreira, mas eu preciso que você continue. Nas empresas funciona da seguinte maneira. Se você quer um cargo maior, você precisa ter alguém para substituir você. Você pode ser muito bom, sensacional, mas você precisa ter alguém mais capacitado para você subir. Já trabalhei em alguns momentos com desenvolvimento de pessoas, e o que mais acontecia era, a pessoa que queria subir de cargo, queria um cargo maior, não tinha ninguém para substituir. E o dono da empresa, o CEO da empresa, falava assim, como é que eu vou tirar você daqui se não tem ninguém para fazer o que você faz? Você nunca preparou ninguém, porque muitas das vezes a gente tem medo de preparar alguém, achando que ele vai tomar meu lugar. Tem que tomar mesmo teu lugar, para você subir, porque senão você continua no mesmo local. E por que eu não entendo isso na casa de Deus? Que eu preciso ter pessoas para me substituir, para que eu fique mais livre, que eu possa ir e pregar o evangelho. Não, só eu que quero. E aí, gente, precisamos entender que esse processo, muitas das vezes, é um processo que totalmente me tira da minha zona de conforto. Eu estou passando um perrengue com a equipe, mas eu não vou desistir. Ao ponto de perguntar para o meu próprio conselheiro, cadê ele? Ele não está aqui agora não. Eu pergunto para o meu conselheiro, o que eu faço com tal pessoa? Só que é ele mesmo. Ele é meu conselheiro na equipe. Pensa nisso, gente. Sabe o que ele me diz? Coloca no banco. Eu fico rindo. E aí? Se o meu conselheiro pede para ser colocado no banco, a pessoa que é ele lá. Eu fico rindo, mas é verdade. Mas sabe o que isso me faz? Que ele está aprendendo. Porque se fosse outra pessoa, ia falar, sabe o quê? Não, você não pode fazer nada com essa pessoa, porque essa pessoa é isso, é aquilo, que essa pessoa faz isso, faz aquilo, porque ela faz isso, faz aquilo. Não, mas ela entende que ela está errada. Entendermos que estamos errados é difícil.
Diga para o teu irmão, eu vou mudar. Não, diga mesmo, de verdade. Eu prometo que vou mudar. Ainda vem o prometo. Agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Falar um pouquinho de que tipo de vaso sou eu. E a gente vai começar pelo mais bonito. Vaso de ouro. Olha só que coisa bonita. Eu tirei 2 momentos, tá? Pode colocar. Eu tirei 2 momentos. Tirei um momento que a gente traz ali, realmente, do que ele é para o mundo. Mundo que eu digo, tá, gente? Para a gente não fazer associação de coisa, não. De que é o mundo do inferno, do bem e do mal. Não, pelo amor de Deus, ainda não chegamos nesse nível. Que o dicionário Aurélio fala sobre o que é um vaso de ouro. Aí ele diz assim, luxo, a característica dele. Riqueza, moeda valiosa, eu queria. Adorno, cálice consagrado, não é à toa que a gente vê em várias ou em algumas religiões, alguns cálices de ouro, que só utilizam em momento X. Símbolo de amor e de aliança. Aqui as alianças aqui, ó. Quem aqui já perdeu a aliança? Vamos ver aqui, quem já perdeu a aliança? Eu já, mas vamos lá. Ninguém mais? Ah lá, perdeu a aliança, Ronald. Ah lá, mais um ali. Quem perdeu a aliança na lua de mel? Vamos estreitar o caminho. Não, ninguém. Só eu. Não é possível. Não tem uma parada que a gente coloca a aliança para o lado direito, que a gente está noivo e depois a gente pobre, só manda dar um lustre para ela ficar brilhando para o dia do casamento, porque você usou a aliança há 10 anos. Foi de 10 anos mesmo? 10 anos. Eu fiquei 1 ano e 3 meses. E eu coloquei no meu dedo direito, e aí simplesmente quando eu coloquei no esquerdo, gente, brilhando no dia do meu casamento, vai eu e Érica, com esse coisa, adorno de aliança aqui, bonito no dedo, era mais grossa ainda, né? E fui embora, fui lá para Muriqui, com um Monza velho, que andava com um negocinho, que eu tinha um fio, que tinha que colocar no digrê, gente, quem é mais antigo sabe o que é isso, que enchia, que eu tinha que ter uma linha naquele troço, senão o carro não andava. E foi uma benção, e Érica, miojo, muito amor, carinho, vamos tomar banho de praia. Ah, meu amigo. Adriano não sabe nadar. Aí eu me falando na terceira pessoa. Adriano não sabe nadar. Adriano só sabe nadar cachorrinho. Aquele negócio de sobreviver. Me lancei ao mar e vim que nem um cachorrinho. Nadando demais. E feliz da vida, gente, estou nadando. Quando eu olho para a mão, cadê a aliança? Gente, como que você fala na lua de mel, no dia seguinte, para a mulher, perdi a aliança? Gente, eu fui na maior cara de pau, perdi a aliança. Gente, eu encontrei snorkel lá, aquele negócio, coloquei aquele troço, na fé que eu iria encontrar uma aliança. E o pessoal começou lá, tinha mais um casal lá, procurei, e mergulha. Gente, vamos encontrar essa aliança. E a Érica, não é possível. Mas Deus foi bom, porque um primo nosso, né, encontrou uma e deu, não foi? Nessa época, derreteu a dela, mas a minha nós fizemos. Essa daqui, né? Nem ela sabe, não é mais não? Eu achava que essa daqui que era derretida. Mas, gente, Deus proveu. Um amigo meu encontrou uma outra aliança mais fina e trouxe. E a gente derreteu e fez outra pra gente, coisa linda de morrer. É isso daí, gente. O símbolo que traz é muito importante. Não é à toa que quando você está na rua, o cara passa aliança. Você vai passar, porque eles sabem que tem valor. Esse adorno, esse vaso, tem um grande valor. E dentro da igreja está lotado de vaso de ouro. Só quer aparecer. Mostra os teus dons. Prega, canta bem. Mas muitas das vezes quer aparecer mais do que Deus. Está cortando fininho também até para o meu lado.
Quantas das vezes eu tocando guitarra, gente? Oh, meu Deus. Hoje não, hoje eu sou um camarada mais equilibrado. Sou muito equilibrado tocando guitarra. Eu sou um dos guitarristas que eles pedem para aumentar a guitarra. Pensa num negócio desse. É coisa rara, tá, gente? Porque tem uns guitarristas aí que são as bênçãos mesmo. Tá? São maravilhosos. E tem gente assim, aumenta a guitarra. Eu falo, eu não vou aumentar a guitarra, quem tem que tocar baixo são os outros. Não sou eu que estou errado. Essa é a minha briga. Lembra do que eu falei no início? Que vaso que você é? Só que eu não me considero errado. Errado para mim são eles que tocam alto. Aí eu já dando lambada na equipe. É vocês que tocam alto. Não vou. Porque senão vira uma competição. É simples. Quando a gente encontra vários vasos de ouro dentro da igreja, há competição. Porque cada um quer mostrar o seu dom, cada um quer mostrar que prega melhor, que canta melhor, e vira um negócio louco. Fica um negócio sem controle. Gente, eu não estou mentindo do que eu estou falando. Talvez muitos de vocês já perceberam em vários locais, porque aqui não acontece. Aqui não tem isso. Graças a Deus. Aqui não tem. Oi? Precisamos não deixar esse vaso de lado. Porque esses vasos são preciosos na casa de Deus. Precisamos fazer com que eles entendam que os dons que eles têm não é maior do que Deus. É esse que é o propósito. Não estou falando que não tem que subir alguém que canta muito, que toca muito. Não é isso. Tem que ter. Mas quando a gente começa a identificar que essas pessoas querem tomar o lugar de Deus, cuidado. E é o que mais tem hoje dentro da igreja. Vasos de ouro que querem ter todo o seu resplendor para si próprio. Até fala bonito. Coisa linda. E aí a mente é algo sensacional. Porque pode ter alguém pensando assim, olha ele falando, sendo que ele mesmo deve ser de ouro. É mente. Eu não tenho poder de pensar aqui, ó. Vou fazer assim, o que nem o pastor fala, né? CPF, é você que está falando de mim. Não vou fazer isso, que eu não sei. Eu não tenho esse poder. Mas se você estiver pensando dessa maneira, também é um direito teu. Agora, só peça a Deus para te revelar com o Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, você vai continuar pensando, e nada vai tirar da tua cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente olha o nosso irmãozinho aqui em cima e fala, está querendo tomar o lugar de Deus. E você está sendo o Espírito Santo de Deus e nem sabe quem é Deus. E está falando que ele quer tomar o lugar. Se você não conhece Deus, você não tem como mensurar quem é Deus e que o teu irmãozinho está tirando o lugar de Deus. É simples. Agora, se você conhece Deus e começa a perceber que tem irmãozinho aqui que realmente quer tomar o local de Deus, você ore. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele te dá, mas não divide. Ele deixa você resplandecer. Mas quando ele vê que você está demais, gente, ele é justo. Esse é o passo. Segundo, vaso de prata. Esse tem de montão. O vaso de prata, ele funciona da seguinte maneira. A vantagem dele é a versatilidade de uso. Nossa, é coisa linda. Você pode usar ele para tudo enquanto é tipo de coisa. E o bichinho, se for de prata mesmo, não vai enferrujar. Vai ter brilho impecável. Requisitado totalmente a todo momento. E ele serve para qualquer tipo de decoração. Estamos cheios desses daqui dentro da igreja também. Pronto para trabalhar, estou aqui, estou ali, estou aqui, estou ali, estou aqui, estou aqui. Mas, muitas das vezes, esses vasos, por muitas das vezes, encarar o vaso de ouro, não tem força para lutar contra o vaso de ouro e acaba esmorecendo. E aí, o que é isso? Ele começa
em vez de ser utilizado, ele começa a ficar só na decoração. Fica aqui, ó, quietinho. Cara, você toca mais do que isso. Não, cara, tá bom assim mesmo, mexe comigo não. Cara, você canta melhor do que isso. Não, me deixa quietinho. Você prega melhor do que isso. Não, tá tranquilo. Cara, você é excelente dirigindo as mulheres, os jovens, é isso e aquilo. Não, me deixa quieto. Tô afim não. E aí, sabe o que acontece? Os dons que esse vaso de prata tem, muitas das vezes, que não quer mostrar, porque ele não é uma pessoa competitiva, e ele olha assim, vê muito ouro, ele fica parado, e aí ele perde o brilho. Esse é um problema sério, porque quando ele começa a perder o brilho, ele começa a ser influenciado por qualquer um. Qualquer pessoa que fale com esse vaso, vai influenciá-lo. E aí? Está com o teu dom parado, e você é vaso de prata, pode render muito na casa de Deus? Não fique com ele parado, porque o teu brilho pode se ofuscar. Você tem potencial. Se lance. Tem algumas mulheres, eu já falei que é mulher, né? Então vou continuar. Tem algumas mulheres que me falam assim, quero cantar. Eu venho cantar, gente. Vamos fazer uma participação especial. E do jeito que eu sou meio doido mesmo, vai ter gente cantando aqui em cima, fazendo participação especial. Gente, eu coloquei a filha do Flávio cantando aqui. A ideia eu trouxe, e a equipe é boa que está comprando, entendeu? Eu estou falando, vamos fazer isso, a minha equipe, vamos embora. Traz a criança para ensaiar. Ó, tem que vir aqui, vai ensaiar, queridinha. É Vitória, né? A Vitória veio. Ih, cantou. O pai chorava. O pai na quarta-feira, e a gente tem um grande lema aqui. Veio no ensaio, canta. Não veio, não canta. Não interessa se você é vaso de ouro. Não interessa se você é vaso de prata. Não veio, não canta. É simples. A Adriana não veio, não toco. Ué, mas você que é o líder. Não toco. Acabou. É assim que funciona. Aí o Flavinho, ela pode vir na quarta? Pode, qual horário? Porque se ela não vier, ela não canta. Gente, só que eu não falei para a criança, tá? Falei para o pai. O pai que é responsável. Não pode deixar que eu vou estar aqui. Sentou aí. E aqui ele começou a ver, ouviu a gente falando. E a bichinha... Aí eu falei assim, já disse para ela que ela vai cantar? Eu não falei, porque se eu falar, ela não vai conseguir dormir. E ele só falou na semana. E a bichinha chegou. Sou eu. Faz com teu coração. Esquece quem está ali embaixo. Mostra o teu coração. E a bichinha... Aí eu, eita Jesus, e o Flavinho chorava. Flavinho... Quando eu olhei pro canto aqui, tem gente assim... Aí gente aqui chorando, isso no ensaio, tá, gente? E eu ali firme e forte. Por dentro chorando, mas eu sou líder, não posso chorar. Gente, mentira! Mas foi emocionante demais. Aí o Flavinho foi embora para casa. Aí a filha falou assim... Ele foi chorando daqui para casa, gente. Você imagine um homem desse carregando a filha chorando. Deve ter pensado assim, alguém sequestrou essa menina e ele conseguiu recuperar, ou essa menina está doente, porque ele foi daqui para casa chorando. A Jana falou que ele chegou em casa chorando. E no dia que ela veio aqui, cantou. Gente, eu não vou mentir, ainda bem que ali estava escuro, que eu chorei. Fiquei no meu canto ali, eu falei, gente, que benção. Quem lembra a música que ela cantou? Tu és. Aí teve a parte. Tu és. Eu, gente, que coisa linda, gente. Aí quando a gente ouve, que é dos pequeninos que sai o grande louvor. Aí eu lembro de uma pregação que teve aqui naquelas 6 horas. Foi 6 horas? 12 horas de louvor? 6 horas.
Foi 6 mesmo? Gente, para mim foi até mais. Porque eu cheguei cedo na igreja. Aquele momento de louvor, teve um pastor que pregou aqui e falou assim: gente, temos que parar de fazer orações, cantos, editados. A gente não pode editar por quê? A gente ora assim, ó, em casa. Pai, eu não estou aguentando mais. Está ruim para o meu lado. Está difícil. Mas na igreja a gente chega. Imensurável, poderoso, grandioso mestre. Eis que está aqui o teu varão. Aí vai embora. Mas em casa não é assim que a gente ora. Em casa a gente, pai, não estou aguentando mais, vai dar ruim. Eu vou embora daquele local. Entra com a tua providência. Aí o pai ouve. E muitas das vezes a gente perde o brilho por conta disso. E não podemos deixar o nosso brilho acabar. Porque muitas das vezes fazer discípulo é perder o seu brilho e dar para outro. E quem de nós quer perder o nosso brilho? Dá para outra pessoa. Mas tem um vaso de madeira. O vaso de madeira, ele nos diz o seguinte: é um vaso usado em ambientes rústicos, mas é um material totalmente democrático. Pode compor decorações clássicas e modernas. Gente, eu aprendi tanto sobre vasos essa semana. Mas não resiste à ação do tempo e acaba perdendo a sua aparência. E quando a gente pensa isso, trazendo para o nosso dia a dia, para alguns vasos de madeira que tem dentro da igreja, o tempo faz com que ele perde o primeiro amor. Porque a ação do tempo faz com que ele perca o brilho que muitas das vezes tem. Aí você tem que pegar e passar sempre aquele óleo de peroba. Seu cara de pau não tem um negócio desse? Cara de pau, passa peroba nele. Por que mandam passar óleo de peroba? Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre alguns ditados populares aqui. Hidratante facial. É isso, meu irmão. Muitas das vezes, para você que tem aquela mesa de madeira em casa, que nem eu tenho a minha, que fica cheia de papel, o que ela menos recebe é janta, prato, recebe mais papel do que outra coisa. Mas esses dias eu peguei, que a gente coloca o copo com água e ele vai perdendo o gelo dele e ele fica marcado. E essas marcas ficam ali nele, na mesa, fica ali na mesa. Aí eu achei interessante, porque você consegue tirar. Você vem, passa esse óleo, passa algum produto que ele vai voltar. Mas sabe quanto tempo que eu não passo um óleo de peroba na minha mesa? Nem me pergunta, que eu não sei. Deixa ela lá. E muitas das vezes acontece isso dentro da igreja. Eu fiz, era assim, era melhor. Mas o que você tem feito para se tornar um vaso melhor? Porque muitas das vezes você só reclama, mas você é vaso de madeira. Fazia muita coisa, mas não faz mais. E aí sabe o que acontece? Quando você deixa de viver o primeiro amor de Cristo em tua vida, você começa a envelhecer na fé. E esse envelhecimento na fé significa que você já acha que sabe tudo. Só que na verdade, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E muitas das vezes eu não quero receber esse renovo na minha vida. E eu preciso ter um grande cuidado. Muitas das vezes, por ser vaso de madeira, eu não consigo resistir às lutas e desisto. E aqui entra uma situação muito grave. Eu não consigo me firmar quando eu escrevi isso. E eu lembro dessas pessoas que são vasos de madeira dentro da casa de Deus. Sai daqui, vai para outra, vai para outra, vai para outra e não se firma em lugar nenhum. E está falando que o problema é a igreja. E ela não consegue fazer a pergunta: que vaso sou eu? Ela pergunta: quem são esses vasos? É difícil, tá, gente? Ela sempre vai encontrar pessoas assim. Não tem jeito.
eu não consigo tomar responsabilidade dos meus erros para mim. Eu sempre vou culpar o Rogério, diácono Rogério. Sempre vou culpar Joãozinho. Sempre vou culpar meu amigo ali cabeludo que já veio aqui na frente comigo. Obrigado, hein? Não esqueci de você, não. Agora, tem um vaso, que é o vaso de barro. Esse vaso de barro, gente, foi interessantíssimo, tá? Ler sobre isso. O que a literatura diz sobre ele é isso aqui, tá? Eu simplifiquei. Por serem mais pesados, são mais estáveis e evitam tombamento, principalmente das plantas maiores. Ficam em ambientes que tem muito vento, e esse é o diferencial. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de pegar um vaso de barro e tentar arrastar quando ele tem uma planta. É pesado, bicho. É sensacional. Se alguém tiver hérnia de disco, bico de papagaio, fala outro nome aí. Estroporose, tem uns negócios que falam assim, pare de sofrer. Se arrastar um vaso desse, vai embora a tua coluna. Mas esse é o diferencial do vaso de barro. E quando o profeta desce até a casa do olheiro, e ele vê o olheiro trabalhando com aquele vaso, essa é uma coisa clássica. Ele fala que o vaso está pronto, aí ele vai lá, quebrou, vai lá e molda de novo. Quebrou, ele vai lá e molda de novo. Quebrou, ele vai... Ele parece ser mais simples. É claro que se pedirem hoje para eu escolher um vaso de ouro ou de prata, eu vou querer o físico. Vaso de ouro ou de prata, porque eu sei que eu vou ganhar dinheiro com ele mais do que o vaso de barro. Mas quando a gente pensa no lado espiritual, que Jesus Cristo vai lá e utiliza, né? Hoje de manhã a gente falou sobre a questão das parábolas, o que é isso dali. Quando a Bíblia coloca o vaso de barro como uma parábola, como uma figura de linguagem, ele está dizendo que esse vaso pode ser moldado a qualquer momento. E para ele ser moldado, ele precisa ser simples e não chamar tanto a atenção. Isso é diferencial, gente. Gente, quem de vocês aqui gosta de ser chamado a atenção e gosta de falar assim, cara, que legal, cara. Muito obrigado. Já viu aquele estresse que você, para não ter, você acaba deixando ou faz para não ter o estresse? Eu sempre falo aqui, quem tem filho aqui é o seguinte, lava a louça, ele não lava a louça. Aí você fala, sabe o que eu vou fazer? Vou lavar só para não ter estresse. Isso é você ser simples. Esse vaso é aquele que carrega os dons de maneira tal, em meio às lutas. Tá ruim, continua adorando. A luta está difícil, continua adorando. Não dá mais para entender porque Cristo me abandonou, mas eu continuo adorando. A gente conhece um personagem bíblico que sofreu tanta coisa e simplesmente ele continuou adorando, mesmo depois que a mulher diz assim, amaldiçoe-se Deus e morra. E ele falou o quê? Continua adorando, sua louca. Só que é difícil, gente. É muito difícil eu entender que muitas das vezes eu estou passando por momentos de luta, que é Deus me moldando, que é Deus fazendo com que o meu caráter seja melhor, porque para esse vaso ter totalmente a sua solidificação, ele vai ter que passar por fogo. Ele seca, tá, gente? Bonitinho. Mas se ele não passar pelo fogo, ele não vai ficar esse vaso que eu falei, que está lá, ó, pesado, resiste, estável. Ele precisa passar pelo fogo. Mas muitas das vezes,
Eu não quero passar pelo fogo, porque eu não quero ajudar outras pessoas. Para ser um vaso de barro, você precisa ajudar teu irmãozinho que está do teu lado, mesmo não gostando dele. Eu não gosto do Jorge. Coitado do Jorge hoje. Normal, né, Jorge? Eu não gosto do Ronald. Eu não gosto da Érica. Ela nem olhou para mim, gente. Já sabe. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não gosto do Alisson. Mas ele está convivendo na mesma congregação do que a minha. E aí eu vou fazer de tudo para prejudicar? Eu vou para o pastor e vou falar mal do Alisson, do Jorge, do diácono Rogério? Não, gente. Se você não gosta dele, tem uma triste notícia para você. Olha a grosseria. O problema é teu. É assim que funciona. E quando alguém vem falar comigo, por que você não gosta de tal pessoa? Não fui com a cara dele, não gosto. Mas ele é meu irmão em Cristo. Mas vamos ter que trabalhar junto? Vamos. Em prol da obra de Deus. Eu posso não gostar do diácono Felipe. Mas em prol da obra de Deus, eu como vaso de barro, tenho que suportar em amor. Não é à toa que a Bíblia fala sobre isso, irmão. Vocês acham que a Bíblia fala, suportai teu amigo, suportai teu irmão, suportai teu primo, em amor. A Bíblia não fala de primo, tá, gente? Eu coloquei. Mas, é isso. Muitas das vezes eu não quero. Gente, se você não quer suportar, me desculpe. Recentemente eu estava tendo a minha aula e um professor falou assim comigo: Adriano, não foi para mim, né? Eu que levantei. Mas isso eu não concordo. Ele: se você não concorda com isso, você está estudando a profissão errada. Para, antes de terminar os teus 5 anos. Desiste, vai fazer outra coisa. Porque essa profissão, você precisa seguir essa ética. Aquilo doeu, tá, gente? E não serviu só para mim, não. Quando eu saí da sala, o pessoal falou assim: pô, você é corajoso, né? Você fala. Eu não, gente, é só porque eu não concordava com aquilo. Mas eu vou ter que conviver? Tá bom. Porque eu não quero desistir da minha profissão que eu quero hoje. Mas eu poderia simplesmente bater o pé e falar: então, a partir de agora eu não vou mais. Você imagina o Jorge cozinhando. E ele: eu não quero levar a frigideira ao fogo, porque eu tenho pena da frigideira. O cara está na profissão errada. Eu não posso cozinhar um franguinho porque eu sou vegetariano. Está na profissão errada. Porque tem gente que é assim, que não pode. Você pegar um animal, dá ruim. Se você está dentro da igreja e não consegue suportar o teu irmão em prol de Cristo, vai aceitar Cristo de novo. Porque você precisa aceitar em prol de Cristo. Agora não tem uma parada que eles dizem aí? Pode deixar que Deus vai te livrar desse mal. Se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Agora continue fazendo. Agora o que mais a gente encontra é gente que não tem coragem de falar: ai, meu Deus do céu, não estou gostando dali. Mas você coloca a culpa em mim, coloca a culpa no irmãozinho, coloca não sei o quê, para essa pessoa que às vezes nem sabe de nada, fica com raiva de Adriano. Eu não vou mentir para vocês, não. Quando eu cheguei aqui na igreja, algumas pessoas chegaram perto de mim e falaram assim: cuidado com fulano, cuidado com ciclano, cuidado com isso. Gente, eu vou embora dessa igreja. Campo minado, loucura total. Estou no deserto cheio de bombas. E aí, o mais incrível, algumas pessoas com quem ele falou, é campo minado mesmo. Minado. Dá ruim. Mas outras, é gente boa demais, que ajuda. Mas você imagine que se por conta da percepção dele, eu mantenho a minha, eu simplesmente estruturo a minha. Eu não ia falar com muita gente da igreja, porque eu tenho certeza que quando vocês chegam aqui, dentro do grupinho, não vem falar que não tem, não. Cuidado com a Adriana, hein? Adriana é perigoso.
cuidado. Quando eu sou vaso de honra, vaso de barro, eu entendo o seguinte, pode passar. Eu me afasto dos falsos mestres. Eu fujo das paixões da mocidade, não vou nem entrar nesse tópico. Eu corro atrás da justiça, da fé, e não vivo de aparência. Eu ouço a voz do mestre e as práticas de um grande ensinamento, por entender que ele que é a minha fonte. Ser vaso de honra é entender que não é o Adriano, não é o diácono Rogério, não é o diácono Felipe, não é o pastor, que é minha fonte de vida. É entender que ele, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, é a nossa fonte de vida. Quando eu entendo isso, podem vir falar mal. Eu vou falar até em alguns momentos. Eu também acho. Mas, se Jesus Cristo morreu na cruz e precisamos ser igual a Jesus Cristo, é nisso que eu quero ser, então eu preciso suportar em amor. E esse entendimento é muito importante. E eu vou pular. Pula lá para aquele que tendo paciência e mansidão, porque já acabou meu tempo. Estou que nem o pastor. Eu já estava lá embaixo falando, por que vocês terminaram logo essa equipe, gente? Era para ter cantado até 9h40, até 8h40, para eu pregar. Essa daí. Vaso de honra é ser útil na casa de Deus. E ser útil é estar apto a servir. Está pronto para amar e não buscar confusões. É estar apto a ensinar, corrigir, e ali eu coloquei. Isso dali é autoria de Adriano, e ser corrigido. Não está escrito isso, mas eu me dei o luxo de colocar, porque eu posso. Eu sou poético. Porque não é isso que está escrito no versículo 24 e 25, não. Mas eu falei assim, eu preciso ser corrigido. Eu não posso achar que somente eu posso ensinar, que só eu posso corrigir. Eu preciso ser corrigido. E é tão difícil entender sobre isso. Então, ter paciência e mansidão é ter esperança em pessoas. É ser uma pessoa razoável, agradável e dócil. E é muito difícil isso. E aí a gente entra aqui. Para um vaso de honra, é esse mesmo, pode ir. Deve ser a meta, ser um vaso de honra deve ser a meta de todo cristão autêntico. Porque senão você é desonra. Os músicos podem subir. Eu também, já estou aqui em cima. Se eu não for um vaso de honra, eu sou desonra. Eu preciso estar qualificado pelo Senhor e por suas obras. O vaso de desonra está totalmente desqualificado no nosso meio. Eu preciso entender sobre isso, que o vaso de honra precisa. E aí entra a seguinte pergunta: que tipo de vaso almejamos ser? E aí você sai com essa pulga atrás da orelha. Que tipo de vaso devemos ser? E aí eu termino com essa imagem. Deus espera a nossa resposta. Não sou eu que quero saber da tua resposta. Por favor, não me respondam. Quem precisa saber dessa resposta, que tipo de vaso sou eu, é Deus. Porque a partir desse princípio, de entender que é Deus que precisa saber com qual vaso Ele pode contar, que Ele vai começar a te usar, irmão. Se você estiver disposto a ser um vaso de barro, aonde vai ser moldado, mediante as situações da vida,
sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai te transformar de maneira tal que você vai começar a entender que eu fui feito como um vaso que está pronto para segurar aquela plantinha grande. E a partir desse momento, eu começo a criar e formar discípulos. Isso se você quiser formar discípulos. Porque muitas das vezes eu não quero formar. Mas nessa noite, eu gostaria de chamar a atenção para que você entendesse sobre que vaso é. Eu não vou pedir para você se levantar agora, mas eu gostaria que você, se sentir vontade no teu coração, cantasse junto conosco essa música antigona. Eu quero ser que eu quero ser um vaso novo, requer de mim uma atitude. E que atitude é essa? Atitude de se colocar em um momento de autorreflexão. Uma atitude de entender, como eu já disse nessa noite, de que quando eu quero me colocar nesse patamar, nesse estado de vaso, de barro, é que Ele pode fazer e não eu. Aí é neste momento que eu te convido a ficar de pé. Nesse momento que eu te convido a declarar que eu quero ser um vaso novo, junto com meus colegas aqui, mas eu gostaria de ouvir a sua voz, declarando isso nessa noite. Eu quero ser. Minha vida
Agora eu quero ouvir vocês cantando. Como tu. Deixa teu coração. Tu és o homem. Isso, ó. Agora que é o momento, que é difícil. Mas Ele quer te fazer um vaso novo. Agora que é a hora de você realmente falar, ó. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso. Agora, ao som do teclado, eu gostaria que você tivesse 1 minuto de concentração ouvindo essa melodia. Eu quero ser, ou quebra a minha vida. Porque esse é o teu momento de autorreflexão. Se você quiser, você reflita sobre isso nesse momento. Agora é o momento de você cantar realmente. Como tu queres. Eu quero ouvir tua voz, se realmente você quiser cantar. Domingo. Obrigado, Senhor, por essa palavra de reflexão e de transformação. Transformação, ela vem de dentro para fora. Sempre vai ser assim. Existem umas músicas antigas que a gente canta, né? Que elas falam muito no nosso coração, né? Porque elas são simplesinhas assim, mas ela tem uma profundidade muito grande. Eu me lembro que a oração mais arriscada que eu fiz na minha vida foi: Senhor, faça na minha vida a sua vontade. Essa é a oração mais arriscada que você pode fazer. Porque se você declarar isso, você tem que estar preparado para Deus mudar totalmente a sua vida, tirar ela do senso comum. E tem muita gente que não quer fazer essa oração, porque se sente confortável onde está. Mas essa é a melhor oração. É a oração mais arriscada que eu fiz e foi a melhor
oração que eu fiz na minha vida. Foi falar: Senhor, está aqui, está tudo em ordem, mas se o Senhor quiser, muda tudo. E aí muitas vezes a gente não entende por que as coisas estão da forma que estão, porque se você pediu para Deus mudar tudo, você tem que estar preparado para Ele mudar. E aí quando o seu alinhamento do seu pensamento entrar com a vontade de Deus, aí você vai entender por que todas as coisas estão acontecendo ou acontecem na sua vida. Transformações sempre vão acontecer, mas como o Adriano falou, um vaso de barro, ele tem que estar preparado de vez em quando de ser quebrado. Volta e meia a gente tem que ficar assim: Senhor, o Senhor vai me quebrar de novo? Vou, porque você saiu do formato que eu queria. Pá! Aí ele vem, aí daqui a pouco ele vem, pá! E ele vai. O de ouro não tem como quebrar, cara. De ouro só no fogo. Mas o de barro, Deus toda hora está moldando. Deus toda hora está cuidando. Está fazendo, ó, deixa minha mão trabalhar. Deixa minha mão te encostar. Sente o meu toque. Sente o meu toque. Sabe uma coisa interessante? Muitas coisas que eu acreditava quando eu entrei na igreja, e eu defendia, hoje eu falei: cara, como é que eu defendi isso um dia? Sabe o que foi isso? É Deus mudando o vaso. Não é bem assim. As coisas mudam. Escutar a voz do Senhor, ser moldado por Ele. A nossa vida, muitas vezes, a gente tem convicções que tem que ser quebradas, certezas que tem que ser amassadas nas mãos do Senhor, para Ele reforçar de novo você e falar: agora sim, olha o meu vaso aí. Você não serve só para adornar, você é um vaso de honra. Vocês são vasos de honra. Vocês são vasos de honra. Agora, deixa Deus te tocar, vai, deixa Deus te tocar. Deixa Deus mexer na tua estrutura, vai, deixa Deus cuidar de você, deixa Ele te moldar, deixa Ele transformar, deixa Ele formar a forma que Ele quiser na sua vida. Porque você é vaso de honra, querido. Você é matéria na mão do olheiro, irmão. E o momento que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E você vai ver o resultado que Ele vai dar na sua vida. Porque não foi o homem que fez, mas foi Deus que fez. E é Ele que faz. Agora, o que você precisa? Senhor, eu estou pronto para ser quebrado quantas vezes o Senhor quiser. Quando o Senhor quiser, me quebra. Quando os meus pensamentos, eles me levarem para o lugar errado, me quebra. Quando as minhas convicções me levarem para o lugar errado, me quebra e me faz de novo. Faz isso comigo, Senhor. Muda a minha história. Levanta suas mãos, querido. Esse é um domingo, Senhor, que Deus está cuidando de nós e está colocando as suas mãos e está nos formando outra vez. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E Tu tem falado nos nossos corações, Senhor, através do Teu profeta. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo povo que está aqui na Tua casa, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a melhor semana das nossas vidas, Deus. Porque nós acreditamos que quem conduz a nossa vida é o Senhor. E nós estamos dispostos, Senhor, a sermos mais uma vez quebrados na Sua mão, para que o Senhor venha nos refazer de uma forma melhor. Assim como diz a Tua palavra, a glória da segunda casa será melhor, será maior, será mais poderosa do que a primeira. E Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado. Que nós possamos ir para nossas casas, Senhor, para nosso lar,
na sua santa paz e proteção. E que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Vai em paz.